nas laterais, nossa brasa ardente, ao meu redor flutua a vida como providente. No planalto profetizo, Júpiter vai voar, comando a faixa levantar, resplandece. Nasci de mim, preciso ser arrebatado, calçar a bota de piton, botar uma bolsa prata Versace e Vista Lohan, quero vestir Balenciaga, travesti o comando da nação, nós juntais rodamos a prata, que o macho caia, e os seus transiciones, que o coió virou, solta a curva dos meus saxofones. Olá, tá começando mais um Chá da Lara, o nosso encontro semanal de todas as quintas-feiras. Aquele bate-papo gostoso. Então, eu já convido vocês para curtir, comentar e principalmente compartilhar. Você sabe que toda quinta-feira a gente tem aquele bate-papo aqui gostoso já aqui para vocês. Então, você sabe que é esse encontro marcado. Eu convido vocês aí para já ir comentando e compartilhando. Eu já ressalvo aqui para vocês que eu não quero meros telespectadores. Eu quero a participação de vocês, é fundamental. Portanto, pergunte, opine, interaja. Aqui vocês têm canal direto com a informação e eu quero saber, claro, sempre a opinião de vocês. Eu já queria ressaltar que vocês que hoje a gente está usando um programa novo. Então, ainda a qualquer momento pode acontecer oscilações de sinal, mas com muita paciência a gente vai restabelecendo e vai continuando a nossa comunicação aqui, tá bom? Então, vamos ter calma e paciência que tudo vai se ajustando. Eu também queria agradecer, claro, o buffet Animaê. Olha aqui que eles fazem todo o meu cenário e essas almofadas personalizadas. Olha que bacana. Especializado em personalização de objetos e artigos decorativos, é aquele toque de carinho e amor para dentro da sua casa. Não é mesmo, gente? Antes de começar o nosso bate-papo, já vai compartilhando, tá vendo aqui os coraçõezinhos de baixo? Já vai aí, ó, dando os coraçõezinhos aí para aumentar o nosso engajamento, tá bom? Vai compartilhando essa ideia, compartilhe no Facebook. E eu já queria entrar aqui, então, dizendo o seguinte: quem foi que disse que precisamos ser fortes, empáticos e resilientes todos os dias? Quem foi que resolveu romantizar a resistência humana como um ato de coragem? Pare de estabelecer essa ditadura do empoderamento o tempo todo. Às vezes, precisamos parar, respirar e chorar. Nossa força interior também é construída quando desabamos e mostramos nossas fraquezas. Neste momento, é preciso se religar. Cada vez os números de ateus caem no mundo. A busca por acreditar numa força superior cresce cada vez mais, principalmente em tempos de pandemia. Os atrativos mundanos foram fechados devido ao Covid-19. Com isso, quase não sobraram entretenimento nos nossos dias. Com o aumento das dificuldades financeiras, a sociedade teve que se repensar enquanto seres humanos. A roda capitalista que vivemos parou. A ânsia por consumo fútil teve que ser ressignificada. Com isso, nos restou apenas a busca por resposta. Afinal, ninguém sabe ao certo o que nos espera daqui para frente. Essa incógnita fez crescer os números pela busca de fé e religiões. Com tempos fechados, a única saída foi cada um se ligar a esse ser superior individualmente. Que força é essa que ninguém explica? Para se ligar a Deus, a Oxalá, é necessário ir a tempos religiosos?
de uma maneira, nós temos certeza, não existe pessoa tão forte e corajosa que não tenha direito de se desmontar, desarmar. O sagrado é algo inexplicável, mas que fazemos o possível para tornar compreendido. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Eu quero já chamar aqui os meus convidados. Eu vou chamar o meu primeiro convidado, Éder Balieiro. Eu já vou apresentar ele aqui, então, para vocês. Vamos lá. Éder Balieiro é teólogo, pastor há 25 anos e psicanalista clínico. Casado, pai de 3 filhos, se converteu ao evangelho com 12 anos de idade. Éder, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lara. Boa noite a todos. Boa noite a todos os telespectadores dessa live. Eu queria chamar, então, agora o meu segundo convidado aqui, então, de hoje, para vocês entenderem. Ele é sacerdote há 15 anos de culto tradicional dos orixás da casa Axé Locan. Iniciou sua espiritualidade quando bebê, casado, pai de 2 filhas, atende seus filhos tanto em Paulínia, na região e em outros países. Seja muito bem-vindo, Babá Rafael. Olá, boa noite. É um prazer estar com todos vocês. Boa noite, Éder. É um prazer também estar aqui com um colega também trabalhando. Boa noite, Lara. É um prazer estar aqui com você. Sempre é um prazer poder ajudar como eu posso. Boa noite a todos. Obrigada pela participação de todos. Eu já queria iniciar, então, Éder e Rafael, vamos começar com o Éder aqui primeiro. Como você tem passado, então, esse tempo de isolamento social? Como você tem passado aí? Totalmente isolado, de certa forma, adaptando-se à tecnologia, né? Apesar que tem um envolvimento com tecnologia já há anos, né? Mas agora usando com mais veemência, né? Como você bem disse, eu sou psicanalista clínico, tenho atendido, sobretudo, meus pacientes via online, né? Porque muitos decidiram não ir até o consultório, e convivendo com um pouco mais de veemência, mais perto da família, dos filhos, da mulher. Entendi. Rafael, e você? Como você tem passado esse isolamento social aí? Como você tem passado? Lara, não é um momento fácil para ninguém. É um momento de busca de fé, como você já disse aí no programa, e de provações, né? Como as pessoas costumam dizer por aí. Eu tenho passado muito bem, apesar de ver tudo isso que tem acontecido no mundo. Eu atendo clientes, e quando a coisa ficou muito feia na Itália, eu já sabia que aqui no Brasil ia ficar desse jeito. Então eu fechei os atendimentos que eu fazia em grande quantidade, minimizei bastante, priorizo sempre as pessoas que estão com dificuldades mais sérias e atendo, às vezes, pessoalmente, um cliente ou outro. A casa está fechada ao público, mas os atendimentos não param porque temos hoje meios de comunicação e também um cliente ou outro nós recebemos ainda. Entendi. Gente, então já vai compartilhando essa live. Não deixe de curtir, comentar e principalmente compartilhar. A sua opinião, claro, é muito importante aqui pra gente. Então eu queria dizer, me diz uma coisa. Nós vivemos numa sociedade cristã. E por muitos tempos, eu sempre escuto pessoas atribuindo fenômenos sociais com uma possível volta a Jesus aqui à Terra, e com a pandemia se intensificou isso, comparado até então que estamos vivendo tempos apocalípticos. Por que você acha que isso acontece? Para a gente entender esse fenômeno, nós precisamos entender a estrutura do cristianismo, né? Há cristão e cristão. Ouvindo. Pode falar. Tá ouvindo? Pode falar? Sim, pode falar. Pode. Então, o que acontece? Nós precisamos entender a estrutura do cristianismo, né? Quando se diz que alguém é cristão, nós precisamos levar em conta que a história toda do cristianismo são 2000 anos. Né? A partir de Jesus, foi se construindo a história da igreja cristã e ela se divide em alguns blocos. O catolicismo romano, né? O protestantismo, o anglicanismo
E o movimento espiritualista e os pentecostais, que são conhecidos como os evangélicos. Né? Então, a partir dessa estrutura do cristianismo, foi-se sendo gerado grupos nesse macro-universo de cristianismo. E esses microgrupos, né, entre eles foram surgindo leigos, né, entre esses leigos, muitos fanáticos. Né? E muitas pessoas costumam atribuir, dentro desses grupos, a eventos apocalípticos, alguns fatos na história. E isso não é novo. Né? Se você observar a história, e a nossa cultura ela é fundamentada na cultura judaico-cristã, você vai perceber que muitos grupos dentro do cristianismo já fizeram isso antes. Tá? Quando se houve grandes epidemias, grandes pandemias, não como essa, mas houveram na história, grandes genocídios, foi se atribuído a movimentos apocalípticos. Acredito, né, falando agora como um estudioso da teologia, que essas atribuições foram-se feitas exatamente por falta de informação. Opa, entendi então. Éder, me diz uma coisa, e por que então, em vez de você falar que é da volta de Jesus, as pessoas também não atribuem isso porque Chico Xavier disse que no segundo semestre de 2019 nós iríamos entrar numa nova era. Então, por que em vez de acreditar numa volta a Jesus, a gente não acredita então que está acontecendo essa nova era que Chico Xavier disse? O que pode ter acontecido? É óbvio que existe uma promessa, né, no livro dos cristãos. O livro dos cristãos é a Bíblia. E a Bíblia, sim, fala sobre a volta de Jesus. No entanto, não há nenhuma informação, nem mesmo do próprio Jesus nos evangelhos, e nenhum dos escritos canônicos, ou seja, as epístolas, né, que constituem o Novo Testamento do livro dos cristãos, que é a Bíblia, falando sobre data, sobre época, né? Fala-se sobre sinais, sobre tempos. É por isso que há muitas especulações em relação à volta de Jesus. Em relação à fala do Chico Xavier, né, há de se respeitar pela personalidade que ele foi, né, e continua sendo. Né? Há até uma frase, né, que diz que a pessoa morre quando ela é esquecida. Né? Chico Xavier não morreu, ele continua vivo, né? E há de se respeitar, mas acredito sim que um novo tempo, uma nova época, né, está se surgindo, mas eu prefiro fazer essa análise no decorrer da conversa. Entendi. Baba Rafael, me diz uma coisa. A religião de matrizes afrodescendentes acredita muito em karmas. Nessa sociedade que a gente está vivendo agora, exatamente nesse tempo agora, você acha que a gente está vivendo um castigo divino ou é um karma social? Bom, Lara, primeiro nós temos que prestar atenção em duas coisas, né? Quando nos falamos em castigo, né, estamos falando de algo muito severo, né? E eu não acredito que Deus, ou talvez até mesmo outras divindades, queiram castigar o ser humano. Mas eu acredito na causa de ação e reação. E nós, sacerdotes e cultuadores dos orixás, acreditamos que é um acúmulo de tudo que o ser humano não conseguiu administrar direito. Então estamos vivendo uma época de pandemia. E isso não foi causado pela natureza, foi causado pelo ser humano. As pessoas precisam entender que espiritualidade e seres humanos são duas coisas controversas, mas que andam em linhas paralelas, tá certo? Uma ao lado da outra, mas não são iguais. A criação mais complexa e mais difícil de Eledumare, ou de Deus, o ser supremo, foi o ser humano. E não é tanto que o ser humano ainda desaponta
o Ser Supremo até hoje, tá? Então, assim, eu acredito que é uma causa de ação e reação. A natureza está se manifestando daquilo que o ser humano mesmo plantou dentro dela. Entendi. Agora minha pergunta vai para o Éder. Éder, diz uma coisa. Nessa sociedade, os atrativos mundanos que se tinham aqui, como bares, baladas, barzinhos, devem ser fechados, né, por causa da pandemia. Com o fechamento desses espaços, então acabou essa busca. Quer dizer, acabou não tem para onde ir. E a ligação com Deus, eu acho que foi intensificada, porque você, imagina, isolado, você precisava buscar força em algum lugar, nem que se for nesse Deus ou nessa força superior que as pessoas acreditam. Você acredita que daqui para frente a gente vai entrar em uma nova era mais focada na espiritualidade? Realmente fazem com que as pessoas se foquem nas relações horizontais, né? Quanto mais houverem distrações, mais horizontal são as nossas relações. Em falando de espiritualidade, levando em conta a espiritualidade cristã, ela deve ser vertical, né? Homem e Deus, Deus e homem. No entanto, segundo o livro dos cristãos, né, que é a Bíblia, costumo reforçar isso, há uma orientação para que esta relação de espiritualidade também seja vertical. Há também uma frase de Jesus em relação a isso, quando ele diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? Amem o vosso próximo como a ti mesmo. Essa relação de espiritualidade, obviamente, com as distrações, se tornou, aliás, em relação, melhor dizendo, se tornou mais horizontal, dado às distrações. Acredito sim que, havendo esse isolamento, faz com que a pessoa esteja mais introspectiva, reflexiva, pensar mais sobre sua relação consigo mesmo, com o outro e também com Deus. Entendi. Mas me diz uma coisa, esses atrativos também não servem para a gente esvaziar um pouco a mente desse turbilhão da sociedade que a gente vive? Não serve para a gente dar uma esvaziada? Então, esses atrativos não é necessário também para o ser humano? Sim, com certeza. Os atrativos, isso é humano, né? É humano. É até paradoxal, né? Muitos cristãos acreditam que não se pode ter relações fora dos templos, fora do seu próprio grupo, né? O que a Bíblia não ensina, né? O que o livro dos cristãos ensina assim. Ensina assim as relações, o entretenimento, o conhecimento do outro, né? A partir do outro. Né? Obviamente que o verdadeiro cristão ou a pessoa que realmente pratica a espiritualidade não fugirá das relações. Né? Obviamente o isolamento faz com que as pessoas introspectem um pouco mais. Mas essa introspecção ela deve ser levada para a relação posterior. Entendi. Rafael, me diz uma coisa. As pessoas têm um terrível costume de querer controlar ou querer saber quais são os seus destinos. Prova disso que muitas pessoas procuram as religiões espíritas na tentativa de alguma forma controlar ou saber o seu futuro. Atos como esse não marginalizam uma religião que já é tão atacada socialmente? É assim, Lara. Primeiro a gente tem que entender a base da nossa cultura ou filosofia religiosa. A base da nossa filosofia religiosa chama-se Yua Pelé, significa bom caráter. E depois a gente fala sobre uma coisa muito importante que chama-se Eledá. Nós acreditamos que o Eledá é o destino, e que sobre o seu destino ninguém consegue alterar. Porém, nós conseguimos melhorar aquilo que vamos passar, ou amenizar os sofrimentos que ainda vamos encarar. Mas, com certeza, as atitudes mundanas e ambiciosas do ser humano, na busca de querer alterar aquilo
que vai acontecer ou que pode vir a acontecer, banaliza, marginaliza, prejudica o nome da nossa religião, porque, infelizmente, o ser humano quer colocar o dedo dele ou uma pitada de sal sempre a mais naquilo que está sendo preparado. E aí acaba deturpando não só a filosofia religiosa, mas a vontade divina, que as pessoas não respeitam. Ao invés de tentar melhorar ou criar soluções para o problema que está vivendo, a pessoa quer alterar. Então, eu vou dar um exemplo. A pessoa vive uma separação, um casamento, e aí a pessoa quer procurar um sacerdote para forçar a outra pessoa a aceitá-la novamente. O sacerdote verdadeiro, o sacerdote real, ele não age assim. O sacerdote, na verdade, ele vai ensinar o ser humano a lidar com aquela situação que ele está enfrentando e achar a melhor saída que seja bom para ambos os lados e principalmente para o ser superior. Então, certamente essas pessoas banalizam tudo, sim. É porque, na verdade, então não teria cabimento, né? A qualquer frustração minha, eu procuro uma religião, uso ela erroneamente para ter as minhas vontades. E a gente tem que entender que a vida é feita de frustrações, né? E através das frustrações que a gente cai, levanta, recomeça, a gente tem que entender essa roda gigante que é. Mas, Rafael, continuando com você, há algum tempo atrás, teve uma foto que repercutiu muito na cidade, onde supostamente tinha-se um trabalho numa ponte emblemática da cidade. Em ano eleitoral, diversos grupos religiosos atribuíram que um tinha feito para outro algum tipo de trabalho e tal. Então, eu queria dizer para você o seguinte, ó, só para as pessoas entenderem, a foto Ok. Então, Rafael, o que você tem a dizer sobre isso? Alô? Pode falar, Rafael, estamos escutando você. Pronto. Legal. Bom, essa foto, Lara, é o exemplo mais correto que existe de muitos erros. Primeiro, desrespeito com a natureza. Banalização e marginalização de uma religião. E depois, uma péssima representação de um povo que corresponde à história da humanidade. Eu vou explicar para você por quê. O desrespeito com a natureza. Nós precisamos entender que o culto aos orixás não é porque só acreditamos no orixá. Acreditamos em Deus, Olodumare, como chamamos, o ser supremo. Nós acreditamos que os orixás são a natureza. E a natureza é o orixá. Portanto, nós não fazemos esse tipo de coisa em ruas públicas. Primeiro atacando a sociedade. Depois, atacando a natureza com materiais que não vão ser consumidos pela própria natureza. Depois, a gente precisa entender que um ser espiritualizado jamais faria esse tipo de oferenda, principalmente no meio de uma avenida, no meio de uma estrada, sujando a estrada, prejudicando a natureza e também o trânsito de pessoas. As pessoas precisam entender que esse tipo de trabalho aí, magia, seja lá o que tentaram fazer, isso ridiculariza, marginaliza e não encontra o objetivo que a pessoa gostaria de ter. Eu vou explicar para você uma coisa importante. Ali foi algo montado por alguém para prejudicar alguma pessoa, não espiritualmente, mas sim sujar a imagem, porque ali não tem nada que possa ter uma veemência, uma força espiritual para agir de fato aquilo que a pessoa gostaria. Então, aquelas garrafas não tem nada a ver, aquelas velas queimadas no chão naquela posição não tem nada a ver. Aquilo ali descarta, gente. Aquilo não é uma oferenda, como as pessoas costumam dizer por aí, não é um ebó, como nós do culto tradicional costumamos dizer, e não representa a nossa religião. Entendi. Então você está querendo dizer que em ano eleitoral aquilo ali é mais um teatro para mais uma vez marginalizar a religião. Exato. Né? Exato. É uma brincadeirinha entre inimigos.
Entendi. Éder, o momento atual da sociedade mostrou que, independente das classes sociais, o dinheiro perdeu o seu sentido no valor de consumo. Porque a pessoa tem dinheiro, mas não tem nem onde gastar. Ela teve que ressignificar isso. O consumo, então, meio que caiu por terra. Não que as pessoas pararam de consumir, mas elas tiveram que olhar de uma outra maneira como consumir. Então, assim, como lidar com essa nova sociedade consumista daqui para frente? Lembrando que muitas pessoas usavam o consumo como uma ferramenta de suas frustrações. Como você acha que a sociedade vai lidar daqui para frente com isso? Na verdade, a maneira que eu lido com dinheiro é a maneira que eu lido comigo mesmo, né? A superficialidade da sociedade é que faz o dinheiro ter o seu valor, né? Para alguns, preço, né? Para alguns, o dinheiro não tem valor, tem preço. Tem uma frase que eu gosto muito: ou você serve o dinheiro, ou o dinheiro te serve, né? E na sociedade que a gente vive, rasa, líquida, o dinheiro é senhor, né? A prova está aí. Eu estava vendo uma reportagem esses dias na CNN Brasil de um shopping em Belo Horizonte que estava atendendo de maneira delivery, né? Os jornalistas se assustaram, né? Os âncoras do jornal se assustou porque havia uma fila de carro para comprar delivery no shopping, né? A pergunta é essa: para quê? Eu moro em Campinas, resido em Campinas. Algum tempo atrás, o Jonas Donizete, prefeito de Campinas, abriu o comércio, que estava todo fechado. No outro dia da abertura, o centro, na 13 de maio, lotou, encheu de gente. Quando eu vi a reportagem na IPTV, eu comentei com a minha mulher. Disse, olha, o Jonas Donizete vai fechar de novo. Será que em 3 meses de isolamento o sapato acabou? Será que em 3 meses de isolamento a roupa acabou? Será que acabou o tênis novo, o paletó, a camiseta, né? Será que não há o que comer em casa? Precisa ir no McDonald's? Tudo isso é um movimento de vazio. A sociedade está vazia, né? E é por isso que o isolamento deve trazer a essa introspecção, né? Que lugar o dinheiro ocupa na minha vida? Né? Ele me serve ou eu o estou servindo? Eu entendi. Na verdade, as pessoas têm que começar a religar isso, né? Não usar o dinheiro como fonte de frustração. Me frustrei, vou no shopping comprar uma blusa. Me frustrei, vou trocar meu carro novo. As pessoas têm que... E também olhar de novo. É exatamente isso que você disse, né? É olhar. Eu estou usando o dinheiro para comprar as coisas que eu preciso ou não, né? Eu acho que é essa outra relação. Mas pegando esses ganchos assim de vocês são a favor ou contra esse fechamento dos templos religiosos? Pode começar com você, que já estava falando. Você é a favor ou contra? Eu sou a favor, né? Até certo ponto. Eu acredito que os templos religiosos é essencial. Serviço essencial também. Falando agora como psicanalista, o ser humano ele é bio, psico, sócio e espiritual. Até um tempo atrás, a psicologia viu o ser humano apenas como biopsicossocial. Hoje, acredita-se na espiritualidade. E Carl Gustav Jung, que é o pai da psicologia analítica e foi aluno de Sigmund Freud, que é o fundador da psicanálise, ele que deu essa contribuição de desenvolvimento de espiritualidade, da busca do ser superior, da compreensão do ser humano a partir desse contato espiritual com esse ser superior, que ele não desenhou o que é e não disse o que é uma força superior, que ele disse nos seus escritos que não sabia explicar exatamente o que é. No entanto, sou a favor do fechamento, mas eu acho que houve também um exagero, né?
alguns sacerdotes e algumas igrejas, né, não contribuíram para isso, né? Não orientaram as pessoas quanto à higiene, não continuaram recebendo um número de pessoas. Eu vi até alguns casos, algumas reportagens em alguns lugares do Brasil. Obviamente, meu fundamento é a reportagem, mas eu encaro os templos como um serviço essencial, né? Mas havendo restrições. Entendi. Rafael, e você? Você acha o quê? Que você é a favor ou contra? Primeiro, eu acho que as pessoas precisam entender o que é a busca da fé. A busca da fé é a busca da esperança. Quando o ser humano busca uma religião, ele está buscando um remédio homeopático, um placebo. Ele está buscando um remédio anestésico para o sofrimento. Então, eu acredito que religião é tão importante quanto o pronto-socorro. E eu vejo as duas coisas como a mesma importância. Porém, eu acho que o momento que nós estamos vivendo, nós não temos só que colocar também toda a proteção em nome de Deus. Deus é o ser supremo. O ser humano precisa parar de reportar a responsabilidade para ele. E entender que temos que ser coerentes, que tem uma doença lá fora. E que nós temos que respeitar a natureza, porque quando ela quer inundar uma cidade, o rio invade a cidade. Quando ela quer queimar uma cidade, o vulcão, o fogo, o canavial, seja o que for, pega fogo. Abre buracos no chão. Então a natureza, quando ela quer adoecer o povo, ela vai adoecer. Então é importante que os sacerdotes também saibam respeitar as regras e saibam também respeitar a humanidade e saber respeitar o ser humano próximo. Aglomerar pessoas é irresponsabilidade. Eu sou a favor do fechamento, mas eu também não sou a favor do fechamento total. Eu acredito que, assim como o psicanalista Éder, o colega disse aí, tem que ter a conscientização, tem que ter uma reeducação. Não dá para aglomerar as pessoas, mas não dá para fechar a porta fechar a porta da esperança, não dá para fechar a porta da fé, não dá para fechar a porta daquilo que acalma o sofrimento humano. Nós temos que entender que a nossa humanidade, principalmente o brasileiro, tinha o costume de ir à igreja, comer a hóstia e procurar a benzedeira. Então, isso já acontece, a busca da fé é muito antiga. Mesmo que você tome remédio no médico, você encontra uma pessoa que vai te passar alguma coisinha que é, sabe, espiritual. E esse espiritual é que faz a diferença. Talvez seja o gatilho para fazer o remédio funcionar, entendeu? Então, as duas coisas andam juntas. Sou a favor do fechamento, mas as coisas precisam ser bem organizadas, principalmente pelos sacerdotes, que são aí os líderes que podem organizar isso. Entendi. E me diz uma coisa, vocês não acham que esse momento que a gente está passando, com esse fechamento das igrejas, dos templos religiosos, você não acha que seria, então, um momento em de acontecer uma unificação das pessoas? Porque, querendo ou não, pode ter caminhos diferentes, como a gente tem aqui agora, mas o propósito é um só, é a busca da conexão com Deus. Você não acha que é o momento de a gente repensar e, quem sabe, então, não sei, não seria uma mensagem desse ser superior mostrando, olha, vamos unificar essa fé? É uma pergunta para os dois, pode começar com o Rafael, que já estava falando. Bom, Lara, eu acho que quando passou a existir a humanidade, eu vou falar do ponto de vista espiritual, tá bom? Nós sabemos que muitas coisas vêm de um mundo invisível, de algo que as pessoas não conseguem ver, não conseguem tocar, mas conseguem sentir, certo? E falar sobre unificação, nós estamos falando de pessoas que pensam diferentes, mesmo que estamos falando do mesmo ser supremo. Nós temos que entender que existem hoje no mundo interesses políticos, religiosos, vaidosos, são várias coisas que podem atrapalhar essa unificação. Porém, hoje, numa casa onde uma pessoa era evangélica e a outra era espírita, os dois saíram para trabalhar o dia inteiro e se encontravam talvez no final do dia,
vamos dizer assim, 2 irmãos diferentes, hoje são obrigados a conviver mais tempo juntos. Eu acredito que o ser humano está tendo que reaprender a conviver. Talvez a unificação de todas as religiões seja difícil, mas reaprender a conviver, eu acredito que vem de tolerar. E tolerar significa amar. Eu acredito, dentro da nossa cultura religiosa, se você quer amar o próximo, você tem que aprender a ter tolerância. Nós acreditamos que o orixá Oxum é o orixá do amor, mas ele ensina o ser humano a amar. Amar o próximo como ama a si mesmo? Sim, mas amar significa tolerar, respeitar. Então significa que não importa a religião, importa o próximo. Eu quero pegar até um gancho nisso que você estava falando, mas antes eu vou passar a palavra para o Éder para dizer o que ele acha disso. Para a gente compreender a espiritualidade em sua essência, nós precisamos entender, Lara, que o significado da palavra religião. A palavra religião, ela vem do latim religare, né, que significa religar em Deus. Tudo que me religa em Deus é uma prática de espiritualidade, né? E a convivência, como bem disse o Rafael, é que me faz me religar em Deus. A humanidade. Quanto mais espiritual sou, mais humano sou. Né? Eu preciso respeitar as diferenças, tá? Não só as diferenças religiosas, mas também as diferenças culturais, né? As diferenças quanto pessoa, quanto gente, quanto família, quanto indivíduo, porque cada humano é um indivíduo diferente. Olha para os seus dedos, os dedos da sua mão. Tem uma impressão digital que te faz diferente, biologicamente. Mas também há impressões digitais, digamos assim, na sua personalidade. 2 irmãos que são criados juntos podem interpretar a educação e o ensino dos pais de maneira diferente. E são 2 pessoas distintas, 2 pessoas diferentes. O respeito não deve ser apenas fundamentado na religião que cada um segue, mas no que cerne ao ser humano que cada um é. Se nós respeitarmos gente como gente, e gente porque é gente como a gente, com deficiências, com defeitos, com problemas, com conclusões, com raciocínios, viveremos muito melhor. Sim. Eu entendi. E também falando de tolerância, igual o Rafael estava falando agora, eu acho assim, a gente tem que parar também de achar que a gente tem que tolerar. Eu acho que ninguém tem que tolerar nada. Eu acho que a gente tem que respeitar. Porque quando a gente fala em tolerar, a gente está querendo dizer, a gente está querendo colocar uma religião sobreposta à outra. E eu acho que a questão não é você tolerar o que o outro faz, é você respeitar o que o outro faz. Olha, o Éder acredita em uma religião, o Rafael acredita em outra. Os 2 não precisam se tolerar, os 2 precisam se respeitar em cada individualidade de cada um. Entendeu? Então, eu acho que é isso que as pessoas têm que começar a fazer, né? E Éder, para você que estava falando já, como você acha que as pessoas poderiam, então, a respeitar e não criar pessoas dentro de igrejas fanáticas, querendo impor a sua opinião sobreposta à opinião do outro? Você está me entendendo? Entendi. A palavra fanático vem de fã, né? Isso, e os fãs, eles estão em todos os lugares. Eles estão no estádio de futebol, eles estão nas torcidas organizadas, eles estão numa representatividade política, né? Eles estão defendendo o partido A, o partido B, eles estão defendendo o time A, o time B, eles estão nas igrejas defendendo igreja A, igreja B. Os fãs, os fanáticos, eles estão, por exemplo, na igreja evangélica brigando contra os católicos. Os fanáticos, eles estão
dentro da Igreja Católica, brigando contra os evangélicos. Fanáticos eles estão em todos os lugares. Né? Eles estão no jornalismo, eles estão na psicologia, eles estão no empreendedorismo. O que precisa se entender é que será impossível, né, acabar com o fanatismo, que também faz parte da convivência humana. O que nós precisamos, como você bem disse, é respeitar, né, e tentar ensiná-los. Há uma frase do apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos cristãos, muito interessante. Ele diz assim, que nós devemos suportar os mais fracos. Quando ele fala dos mais fracos, ele está falando justamente dessas pessoas que se escandalizam pelo seu próprio fanatismo com determinadas situações em relação ao outro. Né? E suportar não é aguentar, não é tolerar, e não é uma correção ao Rafael, com todo respeito, viu? Não é uma correção a você, Rafael. Mas não é aguentar e nem tolerar, é dar suporte. Né? Essas pessoas são mais fracas. Né? São mais fracas. Por quê? Por N motivos. Seja de estrutura familiar, seja de estrutura de personalidade, obviamente, tem muito disso. Né? Seja por estrutura de educação formal, né? Acadêmica, ou não. Mas entendo você, mais experiência que estas pessoas, mais conhecimento, né, mais aprendizado, dê suporte. Entendi. E Rafael, o que você tem a dizer a isso? Essa necessidade que as pessoas têm em desqualificar uma religião para, então, tentar sobressair com a sua religião. O que você fala sobre isso? Eu acho que todo ser humano que tenta forçar o outro sobre uma verdade absoluta é porque ele provavelmente é um ser muito carente e deficiente de muitas coisas. Eu acredito nisso. E eu aprendi assim com os orixás e com alguns sacerdotes mais velhos. A verdade é que cada ser humano nasce com sua essência. Assim como disse nosso colega, nós temos digitais nas mãos. E cada ser humano tem o seu código genético. E dentro do seu código genético ou espiritual, seja ele qual for, o ser humano ele tem gostos, crenças e até fã de alguma coisa ou outra. Porém, quando eu disse a palavra tolerar, eu disse no sentido bom. Não, claro que eu entendi, que vocês todos entenderam, mas eu disse que o ser humano precisa entender que a grama do vizinho pode ser mais verde, mas às vezes a panela dele não é tão areada quanto a sua, entendeu? Todo mundo tem qualidades e defeitos, e que a gente tem que parar de olhar para o próximo e apontar os defeitos. A gente, ao invés de apontar os defeitos do próximo, a gente tem que aprender a viver e corrigir os nossos defeitos. Um espelho deveria ser colocado na frente de cada ser humano. É isso que eu tenho a dizer. Eu entendi. Na verdade quando a gente estava falando de tolerar e tal, a gente não estava querendo desqualificar, é só para entender mesmo. Eu acho que, sim, claro, eu compreendo. Eu acho que no sentido da palavra, falar tolerar, parece que tipo assim, a pessoa está fazendo uma obrigação. Eu acho que não é isso. Acho que as pessoas têm que respeitar. Tá tudo bem, tá tudo bem. A gente tem opiniões divergentes, mas a gente tem que respeitar e não tolerar. Mas pegando o gancho de vocês, assim, a base de quase toda religião, se eu não diria toda religião, é o amor. Pode alterar a forma aplicada e tal, porém a base são os princípios básicos, que é o respeito, o amor, a paz, a união. Usar a religião para querer impor, agredir, machucar quem pensa diferente da fé de cada um, não vai contra a própria religião da pessoa? O Rafael que já estava falando, se quiser já ia falar sobre isso. Lara, a gente precisa entender assim, a humanidade não está doente só de coronavírus nesse momento. A humanidade está doente de bom senso. E o bom senso está acabando com o bem-estar. Então, o que acontece? O cara está confinado em casa, de quarentena, e ele está completamente pirado porque ele coloca o querer dele à frente do querer dos outros. Então, ele tem que comprar, como o nosso colega disse, o Éder, ele tem que comprar roupa, ele tem que ir no McDonald's,
ele tem que trabalhar, ele fala assim, eu preciso trabalhar, porque eu preciso me sustentar, entendeu? E ele acaba colocando tudo à frente. Quando o ser humano coloca tudo à frente, ele esquece do próximo, entendeu? E ele invade o próximo como se fosse um tsunami. Ele contamina o próximo com coronavírus, certo? Ele agride o próximo com as verdades e com a autenticidade que ele carrega dentro dele. Ele tem aquele excesso de sinceridade, que eu falo que isso é péssimo para a convivência. Então, o que acontece o ser humano hoje coloca o querer à frente de tudo. E o meu querer não pode estar à frente do bom senso. Como você disse, a base da religião é o amor. E amar significa respeitar em todos os sentidos. Principalmente você, porque quando você pensa em você, não no sentido de querer o particular, você pensa na comunidade. Então você não quer ficar doente para não contaminar os seus. É isso aí. Entendi. Então, bom senso, tá bom? Entendi. Éder? Infelizmente, os fanáticos, eles se fundamentam na religião quanto instituição para atacar as outras pessoas. E todo ataque, na verdade, é uma defesa. As pessoas, para se defenderem, quando não têm certeza, né, de quem são, né, e para onde estão indo, elas começam a atacar. Né? Jacques Lacan, um psiquiatra e psicanalista francês, um dos maiores psicanalistas depois de Sigmund Freud, ele falou uma coisa interessante. Ele disse assim, amor não existe, porque o outro é o meu espelho, e enquanto o outro estiver refletindo minha própria imagem, eu continuo me simpatizando com ele. E esse é o grande risco, e esse é o grande perigo. Né? Não que o amor não exista, mas ele estava filosofando dentro dessa perspectiva psicológica. Né? O que acontece? Enquanto o outro reflete a minha própria imagem, eu me simpatizo. E esse é o grande risco, me relacionar a partir da simpatia. Simpatia é irmã da antipatia. Porque a partir do momento que o outro mudar, né, nós mudamos constantemente. E parar de refletir a minha imagem, eu deixo de gostá-lo. Eu deixo de gostar dele. Então nasce a antipatia. Por isso nós temos que agir a partir da empatia. Quem ama é empático. E o que é amar? É amar independentemente de quem o outro seja. Um exemplo disso é o próprio Messias dos cristãos, que é Jesus. Jesus, ele se relacionava com todas as pessoas, de todas as classes e de todas as religiões. Jesus não precisava impor a religião dele, aquilo que ele acreditava, para o outro. Ele apenas convivia quanto gente, quanto ser humano. Ele se assentava na mesa das pessoas que não praticavam a religião dele, tomava vinho com eles, comia com eles, né? Conversava com eles. Os religiosos da sua época, basta ler lá os evangelhos na Bíblia dos cristãos, você vai ver, né, os religiosos assustados. Como você se assenta com essas pessoas? Ele disse, há algum problema me assentar com gente? Comer com gente? Né? E o que acontece? O amor é a prática da empatia. Pronto, ponto. Se eu me relacionar a partir da simpatia, aí acontecem as grandes divisões. Por isso eu preciso de ser empático, amar de verdade. Eu acho que se a gente vivesse nesse mundo que você acabou de descrever aí, tudo seria muito melhor, né? As pessoas partirem do princípio da empatia, né? Rafael, nesse momento de pandemia, nesse momento não, a morte sempre foi um tabu para as pessoas. E a pandemia veio justamente ressignificar esse processo natural da vida, né? Como lidar com um assunto tão delicado e com tantas mortes que a gente está vendo aqui devido ao vírus? Como que lidar isso? Buscando a religião? Como que você fala sobre isso? A gente começou o nosso papo lá e teve uma hora que você fez uma pergunta muito importante. Você falou assim, você é a favor de fechar os templos religiosos? Quando eu disse que eu era a favor de fechar um templo religioso,
e disse que, ao mesmo tempo, eu acho que um templo religioso deve ficar aberto para algumas pessoas, é nessa hora que eu estou dizendo que um templo deve ficar aberto para algumas pessoas. Precisamos entender que o ser humano tem necessidades espirituais, não só físicas ou carnais, ou materiais, espirituais. A questão da morte, para nós, seres espiritualizados, para todos, né? Mas eu vou falar na questão do culto tradicional dos orixás. Ninguém está preparado para a morte. Nem quem vai morrer e nem a família do morto. É um sofrimento para todos. Porém, não temos que procurar o porquê. Por quê? Porque assim tinha que ser. Mas o ser humano que está perdendo o ente querido, ele precisa de um apoio espiritual. É nessa hora que o religar das religiões entra em questão e pode ajudar aqueles que precisam entender essa questão da morte. Até porque explicar para a pessoa como vai ficar a pessoa não é a questão. A questão é mostrar para a pessoa que a vida continua e que tem que ser seguida, tem que ser levada a vida, ainda mesmo que com sofrimento, você precisa cumprir a sua estadia na Terra. Então o sacerdote é muito importante neste momento da morte. Quem não tem religião, eu acredito que no momento da morte fica mais fragilizado e até pensa religiosamente. E a morte é importante para isso, porque é o estado do fim e também o estado do início. Porque não só para quem morreu, mas há pessoas que vão reaprender a viver depois que o outro morre. Eu acho que é bem isso mesmo, foi igual eu disse na abertura, né? Eu acho que não tem como a gente parecer forte a todo momento. Em algum momento, a gente precisa chorar, a gente precisa desabafar, e a gente precisa buscar, então, entendimento com essas pessoas, com esses sacerdotes, com esses pastores, padres, para nos dar uma força, porque a gente manter essa casca dura a todo momento é muito difícil, tem uma hora a gente precisa desarmar. Mas, o Éder, a convivência integral, forçada, que a gente está vivendo agora, a gente está sendo obrigada a conviver com as pessoas fechadas dentro de casa e tal, muitas relações se desfizeram e muitas relações se aproximaram. Você acha que o ser humano teve que olhar mais para dentro de si? Com certeza. E essa é a fuga do ser humano. Olhar para dentro de si é doloroso. É difícil se enxergar, se ver. Né? E essa fuga ainda continua acontecendo para algumas pessoas. Por isso que muitos relacionamentos terminaram nessa pandemia. Se o seu relacionamento, você que está assistindo a gente, terminou nessa pandemia, né, é porque você foi chamado para olhar para dentro. Quando se é chamado para olhar para dentro, a gente começa a sofrer. A gente enxerga o nosso próprio sofrimento, que a gente tentava acobertar com as tarefas e com as ocupações do dia a dia. Muitas pessoas, e isso vai para pais de família, né? Quando eu digo pais, eu digo pai e mãe, eu estou generalizando aqui, presente não é presença. E presença não é estar perto. É conviver. Conviver. Estar junto. E me diz uma coisa, você acha que existe, já que você é psicanalista, você acha que existe alguma coisa em que as pessoas podem fazer para tentar aliviar um pouco a mente? Porque, os atrativos mundanos, como eu disse, estão fechados. Forçar as pessoas a conviverem socialmente. Então, existe alguma... Eu digo o seguinte, né? Eu sou uma pessoa um pouco estressada. A sorte é que mora só eu e minha mãe. Então, a gente... Acho que quando tá um pouco ali, cada um vai pro seu quarto, mas eu fico imaginando aquelas casas que são muito populosas. Então, assim, existe alguma maneira, você como psicanalista, pra gente esvaziar um pouco a mente e dar uma relaxada? Ou tem que encarar mesmo? Sim, eu acho que a gente temos que encarar, já devíamos estar encarando, né? Mas quando a gente sente necessidade de encarar e a gente encara esse movimento de encarar como encarar, esse é o grande problema. Nós deveríamos estar vivendo e convivendo com nossa família. Tem muitos pais que não conhecem seus filhos. Não conhecem. Conhecem o nome,
os criou, tudo. Mas as fases de seus filhos não estão sendo vividas. Tem marido que não conhece sua mulher. E sua mulher não conhece seu marido. Não há programas familiares. As famílias hoje, por exemplo, não se assentam mais à mesa para comerem juntos, por exemplo. Né? Um come no quarto, o outro come no sofá, o outro come na frente da TV, o outro come na cozinha. Né? Não há aquele ajuntamento para um estar presente com o outro. Conversar sobre as tarefas do dia, conversar como que foi a semana, conversar como que foi no trabalho, né? Está indo bem na faculdade ou não, né? Como que está indo suas coisas, né? Conheceu alguém novo, está namorando, está gostando da nova namorada, está gostando do novo namorado, o pai não conhece aliás, o filho não conhece direito a profissão do pai, né? Por isso que a gente encontra muita gente perdida, porque precisa encarar. E não é encarando, é convivendo. Entendi. Me diz uma coisa, ó, muitas pessoas, às vezes, têm a religião verbal que não condiz, que muitas vezes não condiz com as suas atitudes. Eu, por exemplo, tenho dificuldade em entender alguém que se diz seguidor de Messias e não respeita o outro, julga a sexualidade alheia, faz o mal. Então, assim, ter atitudes como essa e usar a palavra de Deus é uma maneira de legitimar o ódio e o preconceito que já existe dentro dele, Éder? Esse é o grande perigo. É você confundir religião com instituição. Religião não é uma instituição com um CNPJ. Religião é uma condução, é vivência. Né? Quanto mais eu procurar me ligar em Deus a partir dos CNPJs, né, aí é o grande perigo da gente. É o grande perigo dos preconceitos, e não só com a sexualidade do outro, mas também da religião do outro, da família do outro, da riqueza do outro. Né? Uma pessoa que tem preconceitos, essa pessoa não é uma pessoa de fato e de verdade religiosa, e nem considerada, na fé cristã, como uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual não é aquela pessoa que exerce, né, o código de exercício do culto cristão, mas é aquela pessoa que se conduz no código de ética, né, de respeito, de amor, de paz, de harmonia. Eu posso não concordar com você em muitos aspectos, mas eu devo respeitar você nas suas decisões. Não posso esquecer que você é individual. Sim. Rafael, em ano eleitoral, as pessoas são capazes de tudo, né? Nessa época de política, em ano eleitoral. O que você acha desses candidatos que procuram templos religiosos para tentar, de uma certa forma, fechar com tudo aquilo para angariar esses votos? Olha, primeiro eu acho que um sacerdote ele tem que levar muito a sério aquilo que ele faz. Eu acredito e aprendi com os mais velhos, com os meus sacerdotes mais velhos, que religião e política são duas coisas que não combinam. Porque política está ligado a ideologias humanas, tá certo? E as nossas filosofias religiosas estão ligadas ao Ser Supremo, a tudo que ele deseja que o ser humano seja com o próximo, né? Ou consigo mesmo. Então, eu acho que para a gente colocar um ponto final nessa questão não existe parentesco entre religião ou seres religiosos e política. Eu até apoio algumas religiões cristãs que não apoiam os seus parceiros ou pessoas, irmãos que frequentam as suas instituições, fazerem parte da política. Eu acho que política tem que deixar para as pessoas que gostam de política, porque chega um momento que todo ser humano vai para o lado que é mais favorável para si. E quando o ser humano vai para o lado que é mais favorável para si, ele está optando pela religião dele,
Então, o político vai chegar uma hora que ele vai optar pela religião dele, ou ele vai optar pela rua dele, pelo bairro dele, pelo povo dele, e assim pelos seus interesses próprios. Eu não sou a favor, e eu também acho que sacerdotes não deveriam deixar que religiões e políticas se misturassem. Entendi. Me diz uma coisa, nesse época de pandemia, vocês como pessoas à frente, ou teólogo, ou sacerdote, o que vocês têm para falar, para deixar de uma mensagem para essas pessoas, principalmente nesse tempo que a gente está passando? O que vocês falam? Qual a mensagem que vocês têm para falar para vocês? Éder, pode começar com você. Viva o melhor de você com você. Você precisa aprender a se gostar. Nós precisamos aprender a gostar da gente mesmo. Quando eu citei uma fala de Jesus, que diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, nós precisamos considerar que nós amamos na qualidade que a gente se ama. Nós amamos o outro na qualidade que a gente se ama. Se eu não me respeito, eu não consigo respeitar o outro. Se eu não me cuido, eu não consigo cuidar do outro. E esse é um princípio universal. Não é um princípio do cristianismo. É um princípio que deve reger a humanidade. Eu preciso me amar, me cuidar, gostar de mim, para eu poder me amar, respeitar e cuidar do outro. Tanto é que esse é um dos princípios terapêuticos da psicanálise. Né? Eu só posso psicanalizar, eu só posso cuidar do outro no divã, se eu tiver passado pelo processo terapêutico. Ou estiver passando pelo processo terapêutico. Eu preciso me teoperatizar para teoperatizar o outro. Né? Se eu não me amar, se eu não gostar de mim, se eu não gostar da minha presença, eu não vou gostar de ninguém, não vou respeitar ninguém, não vou cuidar de ninguém e não vou suportar ninguém, porque eu não me suporto. Entendi. Rafael. Olá. Bom, Lara, a gente precisa entender que o ser humano ele tem que coagir com a natureza. As árvores não se separam num bosque. Lá tem o pinheiro, lá tem a paineira, lá tem a grama, lá tem a formiga, lá tem o cachorro, lá tem tudo. As pessoas precisam aprender a viver em comunidade. O orixá, eu estou aqui para falar sobre o orixá. O orixá, ele representa uma comunidade. Quando falamos de comunidade, não separamos nada, nem ninguém, nem seja o que for. E esse momento de pandemia está ensinando o ser humano a unir as coisas ao invés de separar. Quando o ser humano começa a se aceitar e a se unir com aqueles que ele convive, ele começa a melhorar o ambiente que ele vive. Então, o que eu posso dizer para o próximo que está me ouvindo como sacerdote é: aceite as diferenças, porque agora você não tem escolha. Faça do melhor que você achava, faça do pior que você achava que era o pior, agora o melhor. Sabe aquela pessoa que tinha aquela paranoia de academia? Não pode ir para academia agora. Então ela tem que se aceitar gordinha, ela tem que se aceitar magra, ou ela tem que se aceitar preta, ela tem que se aceitar negra, ela tem que se aceitar da maneira que for. O que esse momento está ensinando é você se amar. E amar o próximo com as suas diferenças. Então, ao invés de ficar, vou falar popularmente, tá, pirando e procurando psicoses, assim, caçando assunto para viver em guerra, procure maneiras de viver em harmonia. Aquele pai que não sabia que o filho era ruim em matemática, agora está tendo que ensinar matemática para o filho. E ao invés de reclamar de ter que ensinar matemática para o filho, aprende junto e curte, faz piada, brinca com todos esses problemas. É melhor levar a vida de uma maneira mais suave e encarar o problema com distração e felicidade, vivendo em harmonia,
do que ficar procurando problemas. Porque quando procuramos problemas, as mortes prematuras acontecem. A primeira morte que acontece são dos relacionamentos. Depois acontece as mortes do dinheiro. Acontece a morte que a gente sempre fala na espiritualidade. Não existe só a morte física. Existe a morte da saúde, da paciência, da tranquilidade, do amor, do dinheiro e etc. E essas mortes é que mexem muito no bem-estar do ser humano. Então, entender agora que é o momento de aprender a conviver é melhor para poder ser feliz e passar essa quarentena ou pandemia de uma maneira mais suave. Rapaz, a gente está chegando, quase indo para o destino, que já deu mais de 1 hora que a gente está falando aqui. Eu queria agora, então, que vocês, resumidamente, dessem uma palavra de conforto dentro do que vocês acreditam agora para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, para as pessoas que estão aqui. Então, eu queria que vocês dessem uma palavra de conforto, uma palavra de paz. Aí, se vocês podem fazer isso. Se o Éder quiser começar. Comigo? Isso. O que nós precisamos entender é que nós precisamos amar, né? O fundamento da nossa conversa hoje foi pautada sobre o amor, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso para você ter um pouquinho de paz. A paz é decorrente do amor. Se nós não amarmos, não teremos paz, né? De convivência, consigo mesmo, com o outro e na sociedade. Eu queria me dirigir rapidamente àqueles que fazem parte da religião cristã. A palavra igreja vem do grego eclesia. Eclesia significa chamados para fora. E ela é uma variação do plural. Nós precisamos entender que precisamos estar juntos, né? Viver em comunidade. Se nós não vivermos assim, nós não vamos conseguir vencer e transpor as guerras, as batalhas da nossa vida. A palavra amor, ela também vem do grego, e ela tem 4 palavras para essa interpretação, né? Eros, que é amor sexual, storge, que é amor humano, filéu, que é amor de amigo, e HP, que significa amor de Deus, o amor do Ser Supremo. Nós precisamos amar dessas variadas maneiras. Amar como Deus nos ama, amar horizontalmente o ser humano, como eu me amo também, por isso nós precisamos aprender a nos amar melhor, amar os amigos e amar a nossa família. Entendi. Espera só um pouquinho. Deixa eu colocar aqui. Rafael, agora você. Bom, o que eu posso dizer ao próximo é assim. A palavra se resume em gratidão. Independente do que você tenha nesse momento, seja pouco ou seja muito, seja rico ou seja pobre, ser grato a tudo que você tem é importante, porque quando você tem esse sentimento dentro de si, você não tem frustrações. Então agradeça por ser branco, negro, pobre ou rico. Agradeça por ser heterossexual, gay. Agradeça por ser primeiro ser humano. E agradeça primeiro por ter vida. E entenda que tudo nessa vida tem começo, meio e fim. Este momento teve o começo, talvez estamos no meio, ou mais, passamos já do meio, e vai chegar o fim. Você quer chegar ao fim sem tudo que você tinha quando começou? Ou você quer chegar ao fim com muito mais do que começou a situação? Então, você pode chegar ao fim de tudo isso com um relacionamento mais estável com a sua esposa. Você pode chegar ao fim de tudo isso com o amor mais devotado do seu filho por você. Você pode chegar ao fim de tudo isso com uma casa nobre e cheia de harmonia e felicidade. Você pode chegar ao fim de tudo isso próspero de tudo que o dinheiro não pode comprar. Porque, independente de dinheiro ou não, nós temos valores. E agora é o momento da gente usar tudo que Deus nos deu, que trouxemos nessa bagagem, que é amor, cumplicidade, lealdade, felicidade, respeito,
passividade. Então, é o momento de você pegar tudo isso que veio na bagagem, que não é isso aqui, e transformar a sua vida numa vida próspera, que não é financeira. As pessoas confundem. As pessoas buscam bem-estar no dinheiro, as pessoas buscam bem-estar no sexo, as pessoas buscam bem-estar na balada, na cerveja. Só que a gente falou sobre convivência, como o nosso psicanalista falou, como ele falou, não é só isso, nós temos que aprender a conviver, e conviver é muito importante. Então que você seja abençoado por Deus por ser grato, porque quando você é grato, você não tem frustrações, é feliz com o que tem, é satisfeito com o que tem, e entende o que acontece, tá bom? Esse é o meu recado para todos. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu gostaria de ressaltar que essa era uma pauta que eu já queria ter feito e abordado antes, mas ainda a gente vive numa sociedade extremamente excludente. Eu convidei diversos líderes religiosos e eu entendo que associar os seus templos com aquilo em que mais causa repulsa a eles seja uma tarefa difícil. Então, aqui, mais uma vez, meu muito obrigada. Mas aqui, hoje, a gente pôde provar que juntos a gente pode fazer muito mais que isso. E eu sempre sou a favor do diálogo. A gente teve um teólogo, a gente teve um babalorixá, a gente teve uma mulher transexual e junto a gente pôde falar um pouco mais de fé. Então, eu queria agradecer imensamente o carinho de vocês aqui, tá bom? Obrigada mesmo por estar aqui. Mas você que está me acompanhando agora, sabe que não acabou a nossa live. Então, obrigada por ter ficado aqui até agora. E eu queria deixar só uma mensagem para vocês. O padre Fábio de Mello diz uma frase que retrata exatamente o que a gente conversou aqui hoje. Abre aspas. Antes de amor aos outros, amor a si. Porque se inverter a ordem, se insistir em oferecer o que não se tem, todos os seus vínculos emocionais serão desgastes e frustração. Ter-se antes de se dar é a única regra que o amor faz questão de respeitar. Fecha aspas. Não existe religião perfeita, existe fé. Perfeição é aquilo que faz bem para você. Temos um senso comum que Deus, Oxalá ou qualquer outro nome dessa base superior, a base de tudo isso é o amor, o respeito, a caridade e principalmente a união. Não existe verdade absoluta nem caminhos verdadeiros. O que você acredita pode não ser a mesma coisa que eu acredito e vice-versa. O que tem são diversos caminhos, como a gente viu aqui agora, em que leva para um único ser, ele. Não use livros sagrados para legitimar os seus preconceitos e não use escrituras para proferir o ódio. Religião vem do latim religare, de se religar. Aproveite esse momento de isolamento e se religue com o que há de mais sagrado. Você, sua fé e esse ser superior. Mas, acima de tudo, respeite as suas escolhas e respeite também as escolhas alheias. Ter fé é amar e respeitar. Então, gente, um enorme beijo para vocês. Um beijo para quem é de amém. Um beijo para quem é de axé. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Saibam que toda quinta-feira a gente tem o nosso encontro aqui marcado a partir das 8 horas da noite. Eu queria me desculpar com as oscilações de sinais aqui para você, mas a gente faz sempre o melhor. Vai ficar aqui disponível, recomende, curta e compartilhe sempre. Um beijo no coração, um beijo na família. Até semana que vem.